Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como passaram o dia de ontem? Então, hoje nós vamos fazer só ciências, tá? Porque nós acabamos finalmente aquele módulo de matemática. Então, hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. Anote a rotina no seu caderno. Nós vamos fazer só ciências, tá? Da página 168 a 176, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá para o módulo 7, página 168. Só relembrando, crianças, no módulo 6, onde nós vimos sobre o calor e a luz que vem do sol, né? Fizemos aquela experiência da investigação dos raios solares, aquela experiência dos 3 copos, onde a professora buscou um vídeo, né, no YouTube, o que dizia lá aquele vídeo da experiência, né? Que as rochas e a areia, elas se aquecem mais facilmente. E o que demorou mais para esfriar? Foi a água que demorou mais para esfriar, né? Aí, teve algumas crianças que fizeram a experiência do gelo, da caixa preta e da caixa branca, tá? Que eles perceberam, ficaram em observação qual foi o gelo que derreteu mais rápido, né? Se foi na caixa preta ou na caixa branca. Mas muitos fizeram também, junto comigo, a da experiência da camiseta preta e da camiseta branca. Lembrando, né, gente, que a camiseta branca, ela vai ajudar a gente a se sentir mais fresco. Mas na época que a gente tá de friozinho, vamos usar a camiseta preta, porque ela absorve mais energia solar e deixa a gente um pouco mais quentinho, né? Daí a gente viu sobre o protetor, a importância de passar protetor solar, né? Porque senão queima a nossa pele. E a gente não precisa usar a gente não precisa usar o protetor só na praia. A gente tem que usar o protetor diariamente, né? Porque nós estamos expostos constantemente na luz do sol, né? E hoje nós vamos para o módulo 7, onde o nosso título do módulo é Do que é feito este objeto? Vamos ler aqui esse retângulo. Em dias de calor, muitas pessoas se divertem ao ar livre. Observe os objetos que elas estão usando. Você sabe de que materiais eles são feitos? Número 1, imagem 1. Seria correto usar uma boia feita com um material que afundasse na água? Por quê? Aqui na imagem 1 está escrito assim: o menino está usando um objeto para boiar na piscina. Claro, crianças. Pensou se essa boia fosse feita de um material que afundasse? Qual é o objetivo da boia? Para a gente não se afogar. Quando vocês usavam boia, né? Vocês não boiavam na piscina? Então, este objeto, se fosse feito de um material que afundasse, perderia a função, certo? 2. Para brincar na areia, seria apropriado utilizar um objeto que esquentasse muito com o calor do sol. Porque, imagem 2, a menina está com uma pazinha de plástico pegando areia para colocar no baldinho. A menina está utilizando objetos para pegar água e areia em um dia muito quente. Ok, crianças. Se esse material da pazinha fosse, por exemplo, de outro material, se fosse de metal, que esquenta, vocês conseguiriam pegar esta pazinha para colocar areia dentro do baldinho? Não, porque o metal ele é mais aquecido, né? É só um exemplo, tá? Um metal. Então, crianças, também não daria, ia queimar a minha mão, certo? 3. Seria útil usar um capacete que se quebrasse facilmente? Como assim? Olha aqui, ó, a criança andando de bicicleta, tem que ser um material próprio, né, para evitar as pancadas, né, as fraturas na cabeça. Como se fosse um material que se quebrasse facilmente, na primeira queda, né, não ia ter proteção. Olha aqui, 3. A menina está usando o capacete para proteger a cabeça enquanto anda de bicicleta. Se fosse um material que quebrasse facilmente, perderia também a função da proteção.
ok? Próxima página, 169. Os materiais. Começando aqui no primeiro parágrafo. Vários tipos de objeto são utilizados no dia a dia das pessoas. Os objetos têm finalidades diferentes de acordo com suas características. Um precisa ser transparente, o outro precisa ser macio, o outro precisa ser duro, entre outras. Por isso, são feitos com materiais diferentes, ok? Vamos observar essa imagem do quarto aqui, ó. Vamos trocar ideias, vocês troquem ideias aí em casa, tudo bem? Letra A. Quais são os objetos presentes neste quarto? Para que eles servem? Então, vamos lá, crianças. Nós temos a janela. Nessa época de pandemia, nós temos que abrir bem as janelas, gente, para deixar a luz do sol entrar, para arejar o ambiente, né? Então, temos a janela, que tem essa função de entrar luminosidade e arejar o ambiente. Nós temos a cama, que delícia, ó, para a gente descansar. Nós temos as almofadas para a gente encostar, para o nosso conforto, né? Por isso que elas precisam ser macias, né? Ó, macias. Nós temos também a escrivaninha para a gente estudar, né? Para o nosso estudo. Temos a cadeira para a gente se sentar, para não sentar no chão. Temos a lixeira para a gente jogar os papéis que a gente não está usando mais, né? Nós temos o armário, olha aqui o armário, né? Para a gente guardar os nossos objetos. Nós temos o tapete. O tapete, gente, é mais para uma decoração, né? Mas tem pessoas que até deitam no tapete. Essas caixas que são para guardar os objetos, tá vendo? Essas caixas aqui, ó, que estão aqui, ó, lado, ó. Tem também aqui caixas, acho que tem uma caixa aqui, ó, né? Para guardar os objetos. Enfim, esses são os objetos que eu identifiquei nesse quarto. Se vocês tiverem mais, depois vocês me mandam, tá? Um áudio falando. Vamos para a letra B. Quais são os materiais usados na fabricação desses objetos que a gente acabou de falar? Quais são os materiais, né, que são usados para fabricação? Alguém sabe aí? Nem? Alguém sabe? Ó, então a cama, né? O colchão é feito de tecido, as almofadas de tecido, tapete de tecido, a cadeira de plástico, o pezinho da cadeira e a lixeira é de metal, a escrivaninha é de madeira, esse armarinho aqui, ó, esse armário também é de madeira, e a janela de vidro, certo? Então, agora a gente vai para a página 170 e 171, tá? Vamos lá. Os materiais e seus usos. Estou aqui, ó, no primeiro parágrafo. Como você viu, os objetos podem ser fabricados com materiais diferentes, como a colcha feita de tecido e o colchão também, viu, crianças? O que vai em cima do colchão é tecido, tá? Como a colcha feita de tecido e o armário feito de madeira. Mas o mesmo material também pode ser utilizado para fabricar diferentes objetos, ok? Por exemplo, como eu acabei de falar, a colcha era de tecido, mas o colchão, né? O revestimento do colchão também é tecido, certo? Atividades. Número 1. Observe os objetos a seguir e identifique de que materiais são feitos. Use essas palavras aqui, tá, crianças? Então, para fazer a letra A, B, C
C, D, E, G, H. Vocês vão usar este quadro. Tudo bem? Conforme vai colocando aqui do que é feito, vocês vão riscando a palavrinha, tá? Vamos lá para o número 2. Diferentes materiais podem ser usados na fabricação de um mesmo objeto. Com base nos objetos da atividade anterior, que é esta daqui, anote no quadro abaixo os materiais utilizados na produção de um mesmo objeto. Por exemplo, as jarras podem ser feitas de quais materiais? Os potes podem ser fabricados com quais materiais? As caixas, tem caixas de todo tipo. Podem ser fabricados com quais materiais? Coloquem 2, tá? A gente vai fazer a correção e em seguida nós vamos ver um vídeo sobre isso, tá? Que o mesmo objeto, ele pode ser fabricado com vários materiais, tá? Então, por enquanto, nós vamos fazer a correção e em seguida nós vamos assistir o vídeo que fala sobre isso, ok? Vamos lá para a correção. Então, a letra A, esses pneus e o elástico é feito de borracha. Garfo, faca, chaves feitos com material de metal. A mesa e a caixa de madeira. O vaso sanitário e as jarras de cerâmica. O copo e a jarra e o vidro. Essas caixas e os potes de plástico. Esse jornal e os livros de papel. Reparem que aqui, nós temos uma jarra de vidro. Aqui nós também temos jarra de cerâmica. Aqui nós temos uma caixa de plástico, caixa de madeira. Então, crianças, o mesmo objeto, eles podem ter diferentes materiais, certo? Aqui, a jarra, acabei de falar, cerâmica e vidro. Os potes, plástico e vidro. E a madeira e as caixas, pode ser de madeira e plástico. Então, vamos assistir o vídeo? Depois eu volto. Olá! Hoje iremos analisar alguns objetos do dia a dia e materiais de que são feitos. Vamos lá? Você já notou que ao nosso redor existem muitos objetos feitos de diferentes materiais? E que o mesmo material pode ser usado para a fabricação de diferentes objetos? Olhem só! Aqui encontramos diferentes objetos feitos de madeira. A colher de pau, a mesa e o banco. Diferentes objetos feitos de plástico. O balde, a garrafa d'água, embalagens de shampoo e potes para guardar alimentos. Objetos feitos de vidro, como a jarra, o copo, a travessa. Objetos feitos de metal, como o alumínio, o ferro ou aço, como o garfo, a faca, a panela, a forma que a mamãe usa para fazer bolo. Objetos feitos de tecido, como pano de prato, peças de roupas, toalhas. Esses tecidos podem ser de algodão e de outros materiais, como lã, seda. Normalmente, você encontra na etiqueta essa informação sobre o tipo de tecido. Dentre esses objetos, quais poderiam ser feitos de materiais diferentes? O banco poderia ser de plástico ou metal. A mesa poderia ser de vidro, de plástico ou metal. A colher poderia ser de metal ou de plástico, como estas.
O copo poderia ser de plástico como esse. Existem também objetos que podem ser feitos com mais de um material. Por exemplo, a faca tem o metal e pode ter um cabo de plástico ou madeira. Nesse caso tem de plástico. A tesoura também tem o metal e o plástico. Essa tampa da panela tem o vidro, aonde seguramos é de plástico e também tem o metal ao seu redor. Esses foram apenas exemplos de materiais. Além desses, existem muitos outros como papel, borracha, barro, etc. Espero que tenham gostado. Até logo. Tchau, tchau. Gostaram do vídeo, crianças? Interessante, né? Então, naquele vídeo lá, falava que os materiais, o mesmo objeto, eles podem ter diferentes materiais, né? Então, vamos lá para a leitura na página 172. Leitura. Começando aqui, tá? Será que um objeto pode ser feito com qualquer tipo de material? Para refletir sobre isso, acompanhe a leitura do texto a seguir. A casinha esquisita. Era uma casinha até muito bonitinha, pintada de amarelo com bolinhas. Tirando isso, ninguém imaginava que houvesse tanta maluquice. Segundo parágrafo. Li o primeiro, agora estou no segundo parágrafo. Uma vez entrei escondido nela e já achei estranho. A maçaneta da porta era de algodão. Mas que susto maior foi quando vi o lado de dentro. A sala só tinha objetos esquisitos. Um sofá de argila com uma mesinha de centro de papelão. Uma mesa grande de couro e 4 cadeiras de carvão. Pensou, gente, sentar na cadeira de carvão, suja todo o bumbum. Terceiro parágrafo. A cozinha, então, nem se fala. Pratos de isopor, copos de madeira ficavam em cima da bancada de papel. As panelas de borracha estavam penduradas em cima do fogão de ouro. Olha isso! E os talheres, adivinhem, era de cortiça. Último parágrafo, quarto parágrafo. E foi só isso que vi. Saí correndo antes que ficasse maluco com tanta esquisitice. Agora a gente vai responder. Número 1. Quais objetos da casa foram fabricados com materiais inadequados para o seu uso? Olha lá, a gente vai grifar. Crianças, maçaneta de algodão? Que isso, hein? Sofá de argila? Mesinha de centro de papelão? Uma mesa grande de couro? E cadeiras de carvão? Que esquisito! E os pratos de isopor e copos de madeira? Nunca vi. Bancada de papel? Panelas de borracha? Como assim? A panela vai no fogo e a borracha vai derreter. Pendurar em cima de fogão de ouro? Opa, então valioso esse fogão. E os talheres? De cortiça. Para quem não sabe do que é este material, ó, é dessas rolhas, tá vendo, ó, que vai nas garrafas, ó. Isso é cortiça, tá? Número 2, responda aí mesmo aqui, ó, na sua apostila. Uma panela poderia ser feita de borracha? Por quê? Gente, responda aí e me mande a foto. Eu quero ver o que vocês vão responder, tá? Se a panela poderia ser feita de borracha. Olha aqui, ó, tá falando aqui no texto, ó. Panelas de borracha. Poderia ser feita de borracha? Por quê? Ok?
Então, vamos lá para a página 173. Características dos materiais. Aqui, ó. Cada material tem propriedades que os diferenciam dos outros. Podem ser resistentes, transparentes, absorver água, permitir que o objeto flutue sobre um líquido ou evitar que o calor seja absorvido por ele, entre outras, muitas outras. Aqui agora. Os objetos devem ser fabricados com materiais que os tornem adequados para o seu uso. Vamos ver? As janelas são feitas de vidro, pois é um material transparente que permite a passagem de luz, tá? Outro parágrafo. Existem objetos que são fabricados com mais de um material. Veja alguns exemplos. Como acabou de falar no vídeo, né, crianças? Muitas panelas são feitas de metal e têm as alças de madeira ou de plástico. Ó, vamos ler aqui. O metal pode ficar em contato direto com o fogo e esquenta muito depressa, como eu falei lá da pazinha, né? Se aquela pazinha para pegar areia fosse de metal, a criança queimaria a mão para pegar areia para colocar no baldinho. Já a madeira e o plástico, mesmo que um pouco longe do fogo, esquentam menos e por isso são ideais para as alças, pois não queimam as mãos de quem estiver cozinhando, certo? Virando a página 174. Na construção das casas são usados vários materiais diferentes. Olha aqui, ó. Para construir, vamos ler aqui. Para construir uma casa podem ser utilizados tijolos para as paredes, cerâmica para os pisos e os azulejos, vidros para as janelas, telhas para os telhados, madeira para as portas e muitos outros objetos. Certo? Atividade. Aqui vocês terão que observar os objetos que estão à sua volta e identificar, crianças, aqueles que são feitos com mais de um material. Então, aí em casa, observe à sua volta, veja um objeto que é feito com materiais diferentes, certo? Por exemplo, lá na sala de aula, a carteira, só um exemplo, tá? Aí eu ia colocar aqui carteira, né? Do que pode ser feita a carteira? Com plástico e metal, certo? Então, aí em casa, observe os objetos que estão à sua volta e identifique aqueles que são feitos com mais de um material, como nós vimos no vídeo, né? Temos copo. Copo pode ser de metal, pode ser de plástico, certo? A jarra pode ser de vidro, pode ser de plástico, ok? Escreva aqui e mande uma foto. Página agora 175. Invenções e descobertas. Primeiro parágrafo. A primeira bicicleta foi criada há mais de 200 anos por um inventor alemão chamado Karl Drais. Ela não tinha pedais e era feita de madeira. Olha aqui, ó. Que legal. Veja a imagem dela ao lado. As bicicletas atuais estão mais leves e modernas e o seu uso está cada vez mais frequente nas cidades. Elas são fabricadas com vários tipos de material, como podemos observar a imagem. Ó, metal, pneu de borracha. Aqui a proteção da correia de plástico, aqui de metal, a rodinha de plástico. Né? Essa daqui é uma bicicleta atual.
Já imaginou se a gente andasse nessa daqui antiga? Já pensou? Agora, crianças, nós vamos para a tarefinha de casa e última página, tá? Lembrando que o número 2 nós não vamos fazer, tá? Tudo bem? A gente vai fazer só o número 1. Identifica o material de que é feito cada objeto, contornando-o de acordo com a legenda ao lado. Então, o que for plástico, vocês vão contornar de rosa, borracha, laranja, vidro verde e assim por diante, tá? O material que for feito, por exemplo, ó, eu vou contornar a luminária. A luminária é feita de... Opa, contornei de cor errada. Deixa eu apagar. Isso. Então, a luminária, ela é de metal. Eu vou contornar de amarelo. Aí, venho aqui e risco, porque o metal já foi. Tá bom? Pausem o vídeo para a gente fazer a correção depois. Já fizeram? Vamos corrigir? Ok. Ó, então, como eu já tinha feito aqui, a luminária de metal, o cardápio de azul, que é papel, a pia de roxo, cerâmica, a bola de basquete laranja, ela é feita de borracha, a rede de marrom, ela é feita de tecido, o copo de verde, ele é feito de vidro. Essas embalagens, elas de vermelho ou rosa, tá? Acho que aqui eu fiz vermelho. Ou pode ser rosa também. De plástico. E o armário de preto, de madeira, ok? Então, turminha, por hoje é só, tá? Amanhã a gente volta com língua portuguesa, tá bom? E hoje a professora vai ter 10 minutinhos com cada papai, que eu vou mandar no particular o horário, para a gente bater um papo, tá? Infelizmente não dá para a gente conversar muito, porque nós estamos, né, na pandemia, na quarentena, nós estamos em isolamento, então eu marquei 10 minutinhos com cada pai, tá? Para eu conseguir atender todos, tá bom? Até a noite, beijo para vocês, crianças. Beijo, tchau, tchau.